capítulo de número 15, vá para o versículo de número 16, João 15, 16. Estou com a voz bem desgastada, mas Deus vai dar graça para a gente pegar hoje, amém? Quero que você pregue comigo. Diz assim a palavra do Senhor: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. E você diz amém por essa palavra. João capítulo de número 15, ele é um capítulo onde Jesus ele vai falar para quem é crente, para os filhos, para os cristãos. Aqui não é uma palavra para os simpatizantes, aqui não é uma palavra para aqueles que gostam do ambiente de culto, não. Aqui é uma palavra para aqueles que decidiram andar com Deus e em sua presença. Jesus ele vai dar uma ordem nessa palavra. Eu disse que Jesus vai dar. Observe que ele não pede, ele dá uma ordem. Qual que é a ordem que Jesus dá? Vocês vão frutificar. E eu gosto porque toda ordem que Jesus dá, ela vem com a capacidade e o potencial dentro dela. Vou repetir, toda ordem que Jesus nos dá, essa ordem é carregada de capacidade e potencial, ao ponto que quando Ele dá a ordem, se você executar essa ordem, dentro de você vai ser gerada uma capacidade e um potencial para que essa ordem seja executada na face da terra. O que nós vamos fazer por esses tempos não é temporal e não é sazonal. Pastor, o que isso quer dizer? Vou te explicar. Quando você vai para os produtos agrícolas, eles têm o tempo certo de frutificar, eles têm o dia certo de dar frutos, eles têm a estação certa de dar frutos, mas o que Jesus nos pediu, nos ordenou, não tem o tempo certo. Todo tempo é tempo de frutificar. Eu vim pregar para alguém que está falando: pastor, quando for lá para o meio do ano vai dar certo. Não, meu irmão, se você crer, a partir do dia 1º, você já vai começar o ano frutificando. Pega na mão do seu irmão e fala assim: o que nós vamos fazer é atemporal. Pastor, o que é isso? Não tem um tempo específico. É só você se apropriar da palavra e se preparar para aquilo que vai se manifestar através da sua vida. A Bíblia diz que os dons quem dá é Deus, e os dons então vêm de Deus para o homem, mas o fruto que nós produzimos, ele sai do homem para Deus. Então entenda isso. Quando o dom é liberado, é Deus entregando algo para você, mas quando você produz fruto, é você entregando algo para Deus. Em 2025, sabe o que nós vamos fazer? É tirar algumas coisas da terra e colocar na mão de Deus, porque nós vamos produzir muitos frutos aqui neste lugar, que vai chegar até os céus. Nós não seremos conhecidos pelos dons que nós carregamos. Vou repetir, você não vai ser conhecido pelo dom que você tem, pelo dom que você carrega, você vai ser conhecido pelo fruto que você produz. Então quanto mais fruto, mais Deus vai soprar o seu nome, mais você será conhecido, mais Deus vai fazer as pessoas notar aquilo que Ele tem para você e através de você. Existe uma qualidade que Ele espera do fruto que você vai produzir. Não é qualquer tipo de fruto, não é qualquer tipo de fruto. Ele tem um fruto específico para você produzir. Qual é? Fala comigo: o bom fruto. Mateus capítulo 7, versículo 17 diz assim, olha o que está escrito na palavra, Mateus 7, 17. Assim toda árvore, cutuca o vizinho e fala: árvore ruim não. Assim toda árvore boa produz, e toda árvore má produz frutos maus. Sabe o que ele está dizendo? Preste atenção aqui em mim. Ele fala assim: em 2025 o que vocês vão produzir não será mal, o que você vai produzir será bons frutos. O que você vai produzir, todos vão provar e falar: o que ele está fazendo é bom, o que ela está fazendo é bom. Você não vai colocar culpa em ninguém pelo seu processo, porque você vai entender que existe algo bom saindo de você, existe algo maravilhoso saindo da sua história. Eu
Eu vim profetizar porque em 2025 alguém achou que está acabado, que não tem mais jeito. Só que eu vim na contramão profetizar, sabe o que? Deus está levantando um povo nessa casa que vai produzir bons frutos. E quando alguém olhar vai dizer, como eles estão conseguindo ir na contramão daquilo que é a realidade do mundo? É porque nós não estamos debaixo da palavra do homem, nós estamos debaixo da palavra do Todo-Poderoso. Quem está comigo começa a reagir nesse lugar. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto ao Todo-Poderoso. Algumas verdades de João 15. Eu preciso compartilhar com você algumas verdades de João 15. Daqui a pouco eu entro na mensagem. Nós estamos só aquecendo as turbinas para daqui a pouco decolar. Primeira coisa que nós precisamos entender de João 15. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Fala comigo, Jesus é a videira verdadeira. E ele apresenta agora o Pai como o lavrador. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Nós, ele fala, vocês, que é nós, são as varas que são enxertados na videira verdadeira. E por que que ele nos colocou nessa videira verdadeira? Para produzirmos fruto. Então, se você não produz fruto, a culpa não é da videira. A culpa é sua que não assumiu a responsabilidade de produzir fruto. Porque o Pai, desde o seu nascimento, está confiando em você. Desde o dia que você nasceu, o Pai está acreditando em você. Porque você não nasceu sem propósito. Vou falar de novo, você não nasceu sem propósito. Ele tem um propósito claro e específico para a tua vida. Então ele acredita em você, ele investe em você. Agora existe um problema, qual é? Se você está conectado a uma videira verdadeira e não produz fruto, a Bíblia diz que o lavrador vem e ele arranca a vara, escuta isso aqui, da videira. Ele desconecta aquilo que foi conectado, aquilo que foi enxertado. Ah, pastor, tem uns querendo ir. Ah, pastor, tem uns saindo. Não procura, porque é o próprio lavrador que arranca a vara que não produz fruto. Ah, não, eu estou desanimado. Eu não vou conseguir mais. Ei, irmão, cuidado, porque se o lavrador descer, ele vai arrancar. Porque a ordem é muito clara. Qual é? Você tem que ir e dar muitos. Deus espera de você, nesse ano que vai se iniciar, que você dê muitos frutos para a glória do nome dEle. Eu preciso produzir, você precisa produzir no reino dos céus. Aí ele vai dizer outra coisa, aquela vara que dá frutos, o lavrador ele vem. E quando ele vem, ele chega pertinho e ele começa a limpar. Ele começa a cortar, fala comigo, vai doer, mas depois vai melhorar. Pastor, eu entendi, mas quando eu li esse texto, Deus falou algo fantástico comigo. E eu quero compartilhar com você. Ele falou assim, 2024 foi o ano que eu fiz uma limpeza na chamada Comunidade Evangélica Bereia. Eu comecei a podar, doeu, a gente sentiu, ah, foi pesado, foi um ano fácil, não foi fácil, mas eu vi que no meio da dor, quem estava perto era o lavrador, no meio do sofrimento, quem estava do meu lado era aquele que tem um comando de todas as coisas. Eu não entendi, você vai entender. Se 2024 ele nos podou, ele falou, é porque eu creio que em 2025 vocês vão produzir tantos frutos, vocês vão produzir tantos. Levante as duas mãos aos céus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. 2024 talvez foi um ano de poda, de dor, de luta, mas se prepare, porque o que vai se manifestar em 2025, ah, meu irmão, vai te alegrar, vai mudar toda a tua realidade. Quem concorda com isso, pelo amor de Deus, reage nesse ambiente. Eu preciso entender o verso 16. O verso que nós lemos, ele começa dizendo, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Algumas pessoas me perguntam, pastor, por que o senhor não faz apelo? Quem quer aceitar Jesus? É porque não é a gente que aceita Ele, é Ele que nos aceita. É Ele que me escolhe, não sou eu que escolho Ele. Eu por mim mesmo não consigo escolher Ele, mas Ele primeiro me escolhe e fala, agora eu te chamei, vem. Eu não sei se você entende, mas se você está aqui nessa noite, é porque você é um escolhido todo-poderoso. Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele selecionou você, e não foi à toa. Pastor, por que Ele me escolheu? Porque o texto diz
eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos designei, estabeleci, porque eu tenho um propósito muito claro para a sua vida. Eu não te chamei para passear na terra, eu não te chamei para você brincar, de vir andar, ter uma família, não foi isso. Eu tenho um propósito muito claro para você, eu tenho um propósito muito específico para a tua vida. Qual é o propósito? O texto vai dizer, para que vades e des fruto. O propósito é muito claro. Qual é o meu propósito? Eu preciso dar fruto, eu preciso entregar fruto para o reino de Deus. O Pai espera de mim frutos. Não adianta você vir com desculpa, que não consegue, que não tem tempo, não, você precisa priorizar o reino de Deus e produzir fruto no reino de Deus. Pastor, então o que é esse fruto? O que eu preciso entender, pastor, o que é o fruto que Ele espera de mim? E é nisso que eu quero pregar nessa noite para você. Qual é o fruto que o Pai espera de você? A palavra grega para fruto aqui é carpos. Fala comigo, carpos. Carpos significa frutos de uma árvore, frutos do ventre e frutos de uma força gerada interna. Escuta isso, essa expressão carpo significa frutos de uma árvore, frutos do ventre e frutos gerados de uma força interna. Sabe o que ele está dizendo? O que eu espero de você é que você arregace as mangas, tire forças de dentro do seu ventre e produza frutos que todos vão ver e todos vão saber que eu sou Deus na sua vida. Não dá um cutucão no vizinho e fala, em 2025 nada de preguiça, em 2025 vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar para Jesus, vamos trabalhar para o Todo-Poderoso. Pastor, o que é fruto? Deixa eu melhorar para você entender. É tudo aquilo que produzimos que glorifica ao nome de Deus. Tudo que você faz que glorifica ao nome de Deus é considerado no reino fruto. Que mais? Tudo que engrandece o reino dele também é um fruto. Pastor, que mais? Tudo que edifica você mesmo. Toda vez que você faz algo que edifica você mesmo, é um fruto diante do reino de Deus. E tudo que você faz que ajuda as pessoas à sua volta, também é considerado um fruto diante de Deus. Então observe, nós precisamos glorificar o nome de Deus, engrandecer o seu reino, edificar a nós mesmos e ajudar aqueles que cruzam o nosso caminho. Vou repetir, nós precisamos produzir frutos que vai glorificar o nome de Deus, que vai edificar o reino dele na face da terra, vai edificar a nossa vida, e todos que cruzarem nosso caminho serão abençoados pelo fruto que nós vamos produzir. Você está preparado? Dentro desses tantos frutos que tem, eu separei pelo menos 6 que não pode faltar na sua vida em 2025. Isso nós estamos fazendo, se chama pavimentar o caminho que nós vamos andar no próximo ano. Nós estamos pavimentando um caminho para o próximo ano. E existem 6 tipos de frutos que não podem faltar na sua vida, e é isso que eu preciso compartilhar com você nessa noite. Primeiro fruto que não pode faltar está em Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Leia comigo, fala com o seu vizinho, está escrito: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olhe para mim, não converse agora, olhe para cá. Primeira coisa que o Pai espera de você é que você produza frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mentalidade. Se você continuar pensando do jeito que você está pensando, a sua vida não vai mudar, a sua história não vai mudar. Mas se você estiver disposto a mudar a forma de pensar, a aceitar aquilo que o reino tem para você, você já produziu um fruto diante de Deus. Ele é chamado de arrependimento. É quando eu mudo a minha mentalidade para receber aquilo que vem do Pai. E irmão, quando eu começo a receber aquilo que é do Pai, deixo entrar, penetrar na minha vida e mudar a minha história, não tem como a minha vida permanecer do jeito que está. Vai haver mudanças, vai haver transformação, vai haver milagre. Sabe o que o Pai quer em 2025? Que a sua mentalidade seja transformada, porque se Ele mexer na sua mente, mexer por fora é muito fácil. Vou falar de novo, se Ele mexer aqui dentro, mexer aqui fora é muito fácil. A maior dificuldade que o Pai tem não é mexer do lado de fora, é mexer do lado de dentro. Mas se hoje você estiver disposto assim: Senhor, eu quero produzir fruto de arrependimento, eu quero ter pensamentos novos, eu quero ter uma mentalidade nova, se prepare, porque o reino de Deus virá sobre a tua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Romanos capítulo 6, versículo de número 22. Olha o que diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para
para, prega comigo, abre essa boca, para, e por fim, a vida. Sem a santificação, eu não tenho uma aliança com Deus. Sem a santificação, eu não consigo caminhar produzindo frutos. Para eu chegar perto de Deus, eu tenho que me santificar. Pastor, por que eu tenho que produzir fruto de santificação? Porque você foi enxertado naquilo que é santo. Você foi conectado à videira verde. E se você está conectado naquilo que é santo, naquilo que produz santidade, a sua vida tem que refletir santidade, a sua vida tem que refletir santificação. Se você não for santo, o Pai não vai se manifestar, nem em você, nem através de você. Mas se você agora se santificar, meu irmão, você vai produzir fruto diante do reino, e o reino vai se manifestar diante da sua vida. Prega para o vizinho e fala com ele: você precisa viver em santidade. Tem gente que parece que é santo, mas não é. Tem gente que você olha e fala: santinho, santinha, mas não é. Quando você vai conhecer a realidade, você fala: isso aí nunca foi santo. Isso nunca teve uma vida separada. Santificação é uma vida separada. Nunca se entregou verdadeiramente para Deus. E o que Ele exige de nós, 2025, é santificação. A santificação, ela é pessoal e intransferível. A vida santa, ela depende só de você e de mais ninguém. Hoje existe um negócio chamado celular, que ele reflete muito como está o seu coração. Se a gente fosse atualizar o texto bíblico, a Bíblia não precisa de atualização, mas se fosse atualizar, diríamos assim: a mão digita do que o coração está cheio. Se pegarmos os seus grupos, as suas conversas, vai mostrar como está verdadeiramente o seu coração. E o Pai está dizendo: você precisa se santificar, você precisa limpar o seu coração. Enquanto você não limpar o seu coração, você não consegue se santificar. A maior realidade é esse aparelho que nós temos na mão. Ele rouba de nós o tempo com Deus, a comunhão com o Espírito. Ele rouba de nós a santidade que precisamos ter diante do Pai. Tem pessoas que estão presas em pornografia. Tem pessoas que estão presas em sites que não provêm de Deus. Tem pessoas que estão em grupos, em rodas de fofoca. A mesa foi trocada pelos grupos de WhatsApp. As mesas foram trocadas pelo dedo nervoso. Hoje não se senta para almoçar mais sem antes falar de alguém. Hoje não se senta para comer uma comida e agradecer a Deus sem antes só lenhar alguém. E achamos que estamos sendo santos. Não, precisamos produzir frutos de santificação. O que sair da nossa boca tem que ser para glorificar o nome do nosso Deus. Terceiro ponto, eu sei que você está aí, você não foi embora, eu sei. Hoje é uma palavra pastoral, não estou preocupado em dar glória, em dar aleluia. Eu só quero que você entenda o que Deus tem para nós no próximo ano. Olha o próximo ponto, o que Deus espera de nós, pastor? Romanos capítulo 1, versículo 13 até o 15, diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. É Paulo dizendo: mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum. Ele está falando de quê? De quê, gente? De fruto, como também entre os demais gentios. 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar a vós que estáis em Roma. Ele está dizendo assim: um dos frutos que você precisa produzir em 2025 é anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar das boas novas. Tem pessoa que não tem a capacidade de pregar para ninguém, não prega para quem você anda junto, não prega para o seu amigo, não prega para a sua família, você não consegue pregar, você não consegue anunciar o Evangelho, porque o Evangelho ainda não entrou em você. Mas no dia que o Evangelho entrar em você, você vai começar a pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho.
Paulo está dizendo, quando eu começo a anunciar o Evangelho, eu estou começando a produzir frutos diante do reino de Deus. Então a pregação é uma produção de fruto. Ai pastor, eu não consigo romper. Ai pastor, eu não consigo fazer nada. Ei irmão, abre a internet, vai pregar na internet, prega no Instagram, prega no Facebook, prega no YouTube, vai pregar a palavra, pega um panfleto, sai na rua igual louco, fala, eu vim pregar para você hoje. Irmão, acorda, você não precisa de altar, não precisa de microfone, você precisa produzir frutos para a glória do nome de Deus. O dia que eu tiver um microfone eu faço, não. Ei, você não precisa disso. Comece a produzir frutos no ambiente aonde você está inserido e se prepare, porque a glória de Deus vai se manifestar. Falar do Evangelho é produzir fruto. Falar do Evangelho é produzir. Eu preciso produzir fruto, você precisa produzir fruto. A gente precisa produzir frutos. Próximo, olha o que diz em Hebreus capítulo 13, verso 15. Hebreus 13, verso 15. Pastor que lê muita Bíblia, né? Eu não gosto de gibi não, irmão, gosto de Bíblia. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de? Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu. Louvor é um fruto diante de Deus. Quando você louva, você está produzindo um fruto no reino de Deus. Pastor, o que é louvor? É quando você engrandece o nome de Jesus. Nem toda canção é um louvor. Vou falar de novo, nem toda canção é um louvor, mas você precisa ter louvores nos teus lábios. O que? Saber engrandecer o nome do Senhor. Esses dias o Diego mandou no grupo dos homens lá, o pastor Lucinho Barreto falando acerca de um membro de sua família. E ele disse assim, que tinha um membro da família dele, que tudo que acontecia, esse homem falava assim, louvado seja Deus. Tudo que acontecia, esse homem, louvado seja Deus. O povo pegou tanto no pé dele, que tudo que ele falava era o quê? Acontecia coisa ruim, ele, louvado seja Deus. Acontecia coisa boa, louva. Aí antes ele falar, as pessoas já antecipavam, apelidaram ele de louvado seja Deus. Onde ele chegava, o povo, lá vem um louvado seja Deus. Aí o Lucinho testemunha isso, dizendo assim, ele se tornou o homem mais rico da família. Ele se tornou a pessoa mais próspera da nossa casa. Por quê? Porque na boca dele sempre tinha um louvor ao nome de Deus. O problema nosso é que a gente reclama, a gente murmura, a gente fala mal. Quando a gente trocar essas palavras assim, eu só vou abrir a boca para falar aquilo que convém, eu só vou abrir a boca para engrandecer o nome de Deus. Se prepare, a tua história vai ser totalmente impactada. Que nunca falte louvor nos seus lábios. Que em 2025, de janeiro a dezembro, que nunca falte louvor nos teus lábios. No meio da prova, no meio do vento contrário, no meio da adversidade, nunca vai faltar um louvor nos seus lábios. Esse aqui, os filhos de Mamon pira. Romanos capítulo 15, versículo 26 até o 28. Leia comigo. Porque pareceu bem a Macedônia e a Cássia fazerem algumas traduções, uma oferta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. 27. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. 28. Assim que concluído isto o que? A coleta, a oferta. E havendo-lhes consignado este, dá um toque no vizinho e fala assim, a semente plantada no altar é um fruto. De lá, passando por vós, irei à Espanha. Entenda isso em nome de Jesus. Quando você leva a sua vida financeira para o altar, você está produzindo fruto do ano no reino de Deus. Quando você dizima, quando você oferta, Deus não vê como dinheiro, quem vê como dinheiro é você. Deus vê como uma semente de um grande fruto que vai se manifestar. Ele olha e fala, eu não posso só receber, eu tenho que pegar esse fruto, eu tenho que extrair a semente, eu tenho que plantar a semente vai germinar e dar muitos outros frutos, e eu agora vou devolver, porque o reino não toma nada de ninguém. Tudo que o reino quer é potencializar aquilo que está nas suas mãos. Se você crer, Deus vai receber. Talvez o pouco que você
você está colocando aqui, só que é um fruto diante dele. Ele fala assim: então quando voltar, não pode voltar no mesmo nível, vai voltar na medida. Meu irmão, ele vai transbordar, vai sacudir. Se prepare, porque os nossos frutos diante do altar vão permanecer. Quando eu oferto, quando eu venho diante do altar, eu estou produzindo um fruto diante de Deus. Fala com o seu vizinho e fala assim: 2025, você vai frutificar muito. Vai ser os maiores dízimos da sua história. Vai ser as maiores ofertas da sua história. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou orando esses dias e Deus falou ao meu coração muito poderoso. Eu vou compartilhar, não ia compartilhar hoje, mas vou compartilhar. Deus falou comigo: vai levantar pessoas nesse lugar aqui. Escuta essa palavra que eu estou dizendo hoje. Pessoas que a realidade financeira vai mudar. Escuta isso, Deus vai mudar o seu patamar financeiro, porque Deus tem pressa em acelerar alguns processos em nossa vida. Ele vai acelerar a vida de algumas pessoas aqui. Você sair de um estágio financeiro e vai sentar em outro estágio. E, irmãos, se prepare para o que Deus fará na tua vida. Sexto ponto, Tiago capítulo 3, versículo 18. Tiago 3, 18 diz assim: ora, o fruto da semeia-se na paz, para os que exercitam. Olhe para mim, eu preciso aprender com esse fruto da justiça, porque ele é manifestado onde tem paz. Se você é alguém de guerra, a justiça não se manifesta. Se você é alguém que gosta de levantar o tupete e falar: deixa que eu resolvo, o pai olha e fala: então não entro. Esses dias eu tenho orado e chamei a liderança e falei: eu não vou entrar em guerra de ninguém. Não vou ficar comprando guerra à toa. Vamos fazer a paz ser estabelecida. Porque quando eu estabeleço a paz, a justiça dele se manifesta. Quando eu tomo a frente, ele não entra. Quando você fala: vou fazer do meu jeito, Deus fala assim: então fica do seu jeito e aguenta a consequência do seu jeito. Mas quando você fala assim: eu decido ter paz, eu decido, a justiça dele se manifesta. Agora observe que o texto diz que a paz tem que ser exercitada. Eu sei que na academia você não quer ir, mas a paz tem que exercitar. Todo dia você tem que acordar e falar: eu quero ter, e sair das brigas, sair das contendas, sair das confusões, sair dos bate-bocas, dos embates. Quando vir alguém que quer brigar, sai de perto. Não dá espaço para esse tipo de pessoa. E fala: eu estou exercitando porque a justiça vai se manifestar. E a justiça é um fruto. Tudo que o Pai quer de nós é que exercitamos a paz em 2025. Saia das guerras. Evite as brigas, evite as contendas. Pastor, mas tem alguém que gosta de brigar. Deixa brigar sozinho. Deixa falar sozinho. Sai, passeia. Pega seu carro, dá uma vazada. Dá uma espairecida. Não fica brigando em casa não. Não briga em família não. Exercite e a justiça de Deus vai se manifestar. Quando ele entra porque ele está vendo que alguém está querendo promover a paz e não está conseguindo. Ele vê que alguém está exercitando a paz e não consegue executar. Então ele fala: agora eu tomo a frente e desço com a minha justiça. Deus é justo, irmão. E Ele quer que nós, em 2025, manifestamos a paz por onde nós vamos passar. Pastor, em qual tempo eu devo frutificar? A Bíblia, quando fala de frutos, ela não limita você. Olha o que o Salmo 92, verso 14 vai dizer. Já estou indo para o fim, olha o que diz a palavra: na velhice ainda darão, e esses frutos serão viçosos e vigor. Ele está dizendo: de pequeno até ser velho, produza frutos. Quando Deus está dizendo para nós: você precisa produzir frutos, você precisa frutificar, Ele está dizendo: mude a sua mente, ande em santidade.
Ele está dizendo para você, não existe tempo para, pastor, os cabelos brancos começaram a aparecer, pastor, as rugas manifestaram, eu sei, pastor, estou sem dinheiro para botox, não tem problema, começa a produzir fruto que vai dar certo, porque uma pessoa que produz fruto fica até mais bonito, meu filho, uma pessoa que produz fruto fica até mais bonito. Agora, coisa feia é uma árvore que não produz fruto, é toda enrugada, não recebe o sol da justiça. Meu irmão, o que Deus quer fazer de você é que você esteja enxertado na videira verdadeira, e quando alguém olhar para a tua vida vai falar, ele está produzindo porque ele está em Deus, ela está produzindo porque ela está em Deus, eles não se apartaram de Deus, eles não se afastaram, eles estão produzindo fruto para a glória do nome do... Alguém está aí nesse lugar? Olha, se tem um irmão com muita ruga perto de você, fala, para a ruga eu não consigo te ajudar, mas se você produzir fruto, você vai ficar mais bonito. Você vai ser conhecido pelo fruto, meu filho. É pelo dom, não, é pelo fruto. Então produza fruto, fica mais bonito. Produza fruto e fica mais lindo. Glória. Você está aí ou não? Dá um sorriso para esse crente perto de você. Tem uns que ficam com a cara de maracujá, parece que... Por que eu preciso dar fruto, pastor? Dar fruto é fazer a obra. Fala comigo, fazer a obra. Pastor, por que eu preciso dar fruto? Por que eu preciso fazer a obra? Escuta isso aqui é importante demais. Porque haverá galardão. O que é galardão? Fala comigo, recompensa. Fala forte, fala recompensa. Eu quero ler um texto com você, preste atenção nesse texto. Apocalipse 22:12. Diz assim: e eis que cedo, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua... O que Jesus traz? O que Ele traz? Vocês não estão comigo não. O que Jesus traz? E de quem é o galardão? É dele. Porque o texto diz assim, o meu aqui é pronome possessivo. Agora redobre a atenção. Ele fala assim, estou trazendo o meu galardão, deixa o texto, para dar a cada um, segundo a sua... A obra é minha, mas o galardão é? Como entender isso? Eu preciso que você redobre a atenção. Como entender essa palavra que eu vou receber um galardão que é dele, mas de uma obra que eu fiz? É porque quando eu estou fazendo a obra aqui na terra, eu estou enxertado em quem? Fala comigo, em Jesus. Em? Ele vai dizer em João capítulo 15, verso 5, que sem Ele, a gente não pode fazer. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo, eu tenho uma obra para você fazer. Olhe para cá. Quem vai te dar a capacidade de executar essa obra sou eu. Quem vai te dar a força para você executar essa obra sou eu. Ninguém vai conseguir impedir da obra ser feita através da sua vida, porque eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você vai executar uma obra que é minha, com a capacidade que eu te dei, com a força que eu te dei. Esse galardão era para ser só meu. Só quando você chegar lá e eu começar a ver as obras, os frutos que você produziu, eu vou pegar aquilo que é meu e vou compartilhar com você. Pastor, o que é isso? Se chama graça. É por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando eu faço uma obra para o reino de Deus, é como se Jesus estivesse na minha vida, produzindo uma obra através da minha história. E quando eu chegar diante do Pai, o Pai vai pegar aquilo que é dele e falar, vamos compartilhar com ele, vamos compartilhar com ela, porque eu vi Cristo na vida dele, eu vi Cristo na vida dela. Se prepare, porque em 2025 haverá galardão para essa casa. Quem concorda comigo, pelo amor de Deus, reage. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
O que ele está dizendo é: você vai produzir, ele vai permanecer. Você quer ver um fruto que permanece? É quando você ganha uma alma para Jesus. Se você é um cristão e nunca ganhou uma alma para Jesus, tem alguma coisa de errado com você. Vou falar de novo. Se você é um cristão que produz frutos e nunca ganhou uma alma para Jesus, tem alguma coisa de errado com você. Cuidado que o lavrador está chegando. Mas quando você começar a ganhar uma alma para Jesus, esse fruto vai permanecer. Porque ele começa na terra, mas ele permanece por toda a eternidade. Você está comigo aqui nesse lugar? E o texto continua dizendo assim: a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Coloca para mim o 16, João 15, 16. Deixa eu ler com você. João 15, 16. A parte B. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao... Você está comigo aqui? A fim de que, fala comigo, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo. A pergunta é: Deus responde todas as suas orações? Esse ano tinha dia que eu orava e falava assim: parece que o Senhor não está me ouvindo mais. Parece que eu estou falando, o Senhor me esqueceu. Parece que eu dobro meus joelhos em vão. Coloca o 7 para mim, João 15, 7. Olha, o 15, 7. No mesmo texto, você está reafirmando isso duas vezes. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Pedireis o que quiserdes, e vos será. Como entender essa palavra? Sendo que eu oro e parece que não tem resposta. Sendo que eu oro e parece que Deus não me ouve. Sendo que eu oro parece que as guerras não acabam. Sendo que eu oro parece que o vento está mais forte do que quando comecei a orar. Como entender essa expressão? Tudo que eu pedir, eu vou receber. E eu orando, pedindo a Deus um texto para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Ele me levou em 5 verdades que eu preciso compartilhar com você, para a gente orar em 2025 e as nossas orações serem atendidas. Primeira coisa que eu preciso entender é que o Pai não responde todas as orações. Não é porque você vem nesse ambiente e orou que Ele tem que responder, não. Para Ele responder, eu tenho que passar por um processo. E quem suporta esse processo, Ele vai responder a oração. O primeiro processo é quando eu permanecer nele. João 15, 7 diz, rola para mim, 15, 7. Olha isso. Se vós estiverdes, então eu preciso permanecer no Senhor. Independente da luta, independente da circunstância, independente da situação, eu preciso permanecer. Eu sou 10 anos pastor nessa casa, completo 10 anos agora, dia 1º de janeiro de 2025, 10 anos no mesmo local. O que eu vi de gente que entrou e saiu não conseguiu permanecer. Aí sai chateado com a igreja, sai chateado com o pastor, mas eles não conseguem permanecer. O que faz a sua oração ser ouvida não é quanto tempo você tem de igreja, é quanto tempo você permanece nele. Se você permanecer no Senhor, é o primeiro processo para a sua oração começar a ser ouvida. É tanta gente que vem, mas não consegue permanecer. O vento se levantou, sai. Separou, sai. Veio uma doença, sai. Não consegue permanecer. Há 10 anos que eu estou aqui. Se pegasse todo mundo que já passou por essa igreja, em 10 anos dá para a gente encher o Mineirão. Só que eu entendo o quê? Nem todo mundo consegue permanecer. Então Deus não é obrigado a responder todas as orações. Escuta aí, segunda coisa, o quê? Se a palavra estiver em mim. Olha o texto, verso 7. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em... Ele não vai ouvir qualquer tipo de oração. Ele não vai ouvir lamúria, reclamação, murmura, não. Ele não ouve macumba gospel, não. Ele não ouve, irmão. O que é isso, pastor? Oração contrária, meu filho. Ele não ouve, ele não responde. Agora que você permanece nele, a palavra dele permanece em você, você está no caminho certo, no processo certo para a sua oração ser respondida. E tem muita gente que vai pecar no terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Olha o verso 16, ó. Não me escolhe, verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que
para que? Terceiro ponto é cumprir o ID. O terceiro ponto é você sair e fazer a vontade do Pai, não a sua. Eu quero que a minha oração seja ouvida, então faz alguma coisa para o reino de Deus. Você não foi chamado para ficar no banco. Se servir a Deus, se você ficar no banco, a praça estava cheia de cristão. Levanta e faça algo para o reino de Deus. Levanta, sacode essa poeira aí, meu irmão, e fala, vamos fazer alguma, vai. Não adianta ficar parado, eu vou ficar parado, esperar mudar, não vai mudar. Você vai morrer e não vai mudar. Agora quando você tomar uma atitude e ir, Ele vai começar a mudar a tua realidade. Quem está comigo aqui, diga amém. Quarto ponto, fazer o que, pastor? Fala comigo, dar frutos. É cumprir a ordem. Não é um pedido. É uma. Eu preciso que você entenda isso. Você é cristão, aqui é para crente o culto hoje. Ele chamou você para produzir fruto. E Ele deu uma ordem, não é um pedido. É uma ordenança. Eu não estou tendo tempo, ninguém me ajuda, eu sou sozinho. Se eu tivesse tempo, pregar para você. As pessoas que caminharam sozinhos na Bíblia e que produziram muitos frutos. Sou capaz de passar a noite com você, falando de pessoas que ficaram solitárias, mas produziram muitos frutos. Preciso que você entenda, meu irmão, que a árvore pode ser grande, frondosa, mas o fruto tem que ser bom. E não é um pedido, é uma ordem. Então arrume tempo, priorize o reino. Para de falar que está cansado, para de falar que não consegue achar tempo na agenda, não. Você quer que a sua oração seja ouvida? Produza. Quinto, pedir no nome dEle. Aí o Pai vai fazer. Pastor, por que que eu oro e o Senhor não me responde? Porque quando eu começo a andar nesse processo que eu te falei, permanecer, a palavra está em mim, eu estou indo e produzindo fruto, eu já não peço aquilo que me satisfaz, eu peço aquilo que glorifica o nome do Pai, eu peço aquilo que engrandece o reino de Deus, eu peço aquilo que edifica a minha vida e que abençoa as pessoas que cruzam o meu caminho. Eu paro de ser egoísta e começo a olhar para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe quando que o Pai vai responder a tua oração? Quando você orar como eu oro. O Pai tem que olhar para você e falar, isso aí Jesus ia pedir, então eu vou fazer. Mas quando o Pai olha para você e fala, Jesus jamais pediria isso, o Pai não responde. Porque eu preciso estar nele, permanecer nele, a palavra dele é em mim. Quando eu estou nele, a palavra dele está em mim. Tudo que eu peço é a vontade dele. Tudo que eu quero é o querer dele. Eu já não peço só para mim mesmo, eu peço para viver a vontade dele. E eu vou descobrir que a vontade dele é boa, é agradável e é. E eu termino lendo um texto. Um texto que mexe muito. Fica de pé. Pastor, por que minha oração não está sendo respondida? Tiago 4, verso 3. Pedis, e não, porque pedis, para o gastardes em vossos deleites. Quando a minha oração se torna para benefício único e próprio, exclusivo meu, o Pai não atende. Quando eu oro falando, Senhor, só faz na minha vida, o Pai não atende. Quando eu oro, falo, Senhor, só modifica a minha história, o Pai não atende. Pastor, qual oração que o Pai vai atender? Primeira, a oração glorifica o nome dEle. Segundo, a oração que engrandece o reino dEle. Terceiro, a oração que edifica a sua vida. E quarta, a oração que ajuda o próximo. Em 2025 nós precisamos aprender a orar. E a nossa oração tem que ser o que o Senhor vai fazer na minha vida, vai glorificar o teu santo nome. O que o Senhor vai fazer na minha história vai engrandecer o reino de Deus. Sabe o que Ele está à procura? De pessoas que querem glorificar o nome dEle na terra. Pessoas que vão produzir frutos ao ponto que quando alguém passar a falar, só conseguiu produzir porque ele está enxertado na videira verdadeira. Ele está enxertado na videira verdadeira.
Sabe por que ela rompeu? Porque ela está enxertada na videira verdadeira. Sabe por que ele cresceu e prosperou? Porque ele está enxertado na videira verdadeira. Sabe por que ele está crescendo tanto? É porque ele não vira as costas para o reino de Deus. Ele está enxertado na videira verdadeira. Aonde ele passa, alguém glorifica o meu nome. Aonde ela passa, alguém fala: só pode ser Deus na vida dele, só pode ser Deus na vida dela. Sabe o que eu vim liberar nessa noite sobre a sua vida? É 2025, se prepare, porque as nossas orações vão mudar, porque nós vamos pedir como Jesus pede, nós vamos fazer como Ele quer, e se prepare, vai haver tanta resposta do céu para a nossa vida. Aonde você passar, todos vão dizer: tem Deus na vida, tem Deus na história, tem Deus na vida, tem Deus. Eu vou falar até você reagir nessa noite, porque eu vim profetizar acerca do seu futuro, e o Pai está dizendo: o seu futuro vai glorificar o meu nome, o seu futuro vai fazer o meu reino ser engrandecido na face da terra. O teu futuro vai edificar a tua vida, o teu futuro vai ajudar muitas pessoas à tua volta. Se prepare, porque o nosso futuro será extraordinário. Quem concorda, pelo amor de Deus, faz um barulho neste lugar, faz um barulho, reage nessa noite.